Pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. E nós vamos falar agora, pessoal, sobre o novo capítulo do livro de vocês, que é o processo de independência dos Estados Unidos. E para a gente falar da independência dos Estados Unidos, é preciso a gente ter noção, primeiro, de como foi formado esse processo de independência, as bases dos Estados Unidos. E nós não podemos falar, pessoal, em país norte-americano sem falar da base da Constituição Federal Americana, que é a que rege até hoje. Nós falamos de liberdade, de autonomia, de sentimento de independência, de nacionalismo. São palavras que fazem parte da realidade dos Estados Unidos, palavras que representam a importância da Constituição americana. Por isso que os Estados Unidos, pessoal, possuem uma relativa autonomia dentro de cada estado, mesmo possuindo presidente e mesmo possuindo uma Constituição geral para todo o país. Mas cada estado possui uma Constituição própria, aonde essa Constituição não deve em momento nenhum infringir os direitos principais como liberdade, que é a base da democracia americana. Lá nos Estados Unidos, pessoal, desde o período colonial, a formação das 13 colônias, assunto que você já estudou em sala de aula, você percebia que as 13 colônias formadas inicialmente no seu processo de colonização possuíam características diferentes, né? As colônias do norte, mais industrializadas, mais suscetível a uma mão de obra livre e assalariada. E já as colônias do sul, escrava, vive do latifúndio. O que é o latifúndio? Grandes poções de terras, aonde você exporta os produtos produzidos na terra, a agricultura, a mão de obra escrava. Então você possui realidades bem diferentes nas colônias do norte em relação às colônias do sul. Mas uma coisa é fato: a liberdade vai ser preservada desde o início da formação dessas 13 colônias americanas. A metrópole das 13 colônias era a Inglaterra, só que diferentemente das outras metrópoles, como Espanha, como Portugal, a Inglaterra nunca teve um domínio sobre as colônias como Espanha e Portugal tinham sobre as suas. Exemplo, nós aqui no Brasil éramos submetidos às ordens da coroa portuguesa, né? Nós obedecíamos às ordens do rei de Portugal. Já aqui nas 13 colônias, isso não acontecia. A Inglaterra, ela não tinha domínio sobre essas colônias. Não porque ela não conseguia, era por opção própria. Era o jeito da Inglaterra de lidar com as suas colônias. Principalmente as colônias americanas. Daí o porquê, pessoal, você nunca ter tido inicialmente um domínio da Inglaterra para com essas colônias. E aí, queridos, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. O fato da Inglaterra não dominar politicamente e economicamente as 13 colônias americanas fez com que eles criassem uma autonomia política e econômica muito grande. O que é autonomia? Criasse uma forma de comercialização que fosse importante para eles, não para a Inglaterra. Então foi feito uma forma de comercialização que mostrava a superioridade, a grandiosidade americana das 13 colônias. Criou-se no período colonial, desse momento americano, criou-se um tipo de comércio chamado comércio triangular. O nome triangular vem porque de fato forma um triângulo, a comercialização criado pelas 13 colônias americanas. Lembrando a vocês que as 13 colônias americanas também poderiam ser chamadas de Nova Inglaterra. Então, quando você for ler o livro de vocês, vocês vão ver, se deparar com esse nome, Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é esse território aqui que faz parte das 13 colônias. Beleza? Olha lá.
como é que esse comércio triangular acontecia? Você tinha as 13 colônias, você tem as Antilhas e a África. Olha essa primeira etapa. As 13 colônias produziu a cana-de-açúcar, as Antilhas produziu a cana-de-açúcar, as Antilhas são essas ilhas no Caribe que vocês estão vendo. As Antilhas produziu a cana-de-açúcar, ok? Com uma mão de obra escrava. Da cana-de-açúcar fazia-se o melaço. O melaço era levado para as colônias americanas, transformada em rum, que é uma bebida muito apreciada na época, o rum. Esse rum era vendido ou trocado na África por negros, por escravos. Então preste atenção. Esses escravos, eles eram levados tanto para as Antilhas, para trabalhar na produção da cana-de-açúcar, quanto também para as 13 colônias, principalmente na porção sul, que era a única que tinha mão de obra escrava. Então preste atenção na primeira etapa do comércio, nesse comércio triangular. Mais uma vez, as Antilhas que produziam a cana-de-açúcar, dessa cana-de-açúcar quem plantava e colhia era o escravo africano, da cana-de-açúcar retirava-se o melaço, levava-se o melaço para as 13 colônias, lá produzia-se, através do melaço, o rum. Esse rum você levava para a África, extremamente apreciado pelos africanos. Você trocava o rum com o escravo. O escravo ele era levado tanto para as Antilhas, quanto também para as colônias na América. Quando eu falo as colônias da América, não esqueça que era somente as colônias do sul. Tá? As colônias do norte não recebia escravo, somente as colônias do sul. Ok? Essa é a primeira fase do comércio triangular. Segunda fase é quando você tem o rum também sendo comercializado com a Europa. E a Europa vendendo produtos para as 13 colônias. Então, o comércio triangular acontecia entre Antilhas, 13 colônias americanas, África, primeira fase. Segunda fase, Antilhas, 13 colônias americanas e Europa. Tá? Então você tem esse tipo de comércio que forma um triângulo. Daí o porquê o comércio triangular. As Antilhas também fornecia o melaço para a Europa, que era utilizado como açúcar para adoçar os chás, tá? Que era servido na nobreza, né? Na burguesia, na monarquia que você tinha na época. Tá bom? Então daí o porquê esse comércio triangular ser extremamente importante para as 13 colônias americanas. Ok? Agora preste atenção numa coisa, pessoal. Eu falei a vocês, logo no início, que essas 13 colônias possuíam uma relativa autonomia. E de fato acontecia. Essa relativa autonomia, essa sensação de liberdade, ela começou a ser contestada pela Inglaterra a partir de um momento, de um fato na história. Estamos falando na chamada Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, pessoal, foi uma guerra travada entre a França e a Inglaterra. As duas grandes potências da Europa no período moderno. A Guerra dos 7 Anos vai ter como disputa alguns territórios que tanto a França quanto a Inglaterra disputavam o domínio desses territórios, tanto na Ásia, na África e na América. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a América, que é o que nós estamos falando agora. A Guerra dos 7 Anos, que aconteceu na América,
ela teve como disputa o território que hoje é o Canadá, que fica lá em cima dos Estados Unidos. O Canadá, que antes era de domínio francês, começou a ser contestado pela Inglaterra. E estoura a Guerra dos Sete Anos. E aí, pessoal, a Guerra dos Sete Anos é uma batalha de enfrentamento militar mesmo. Você vai ter esse conflito, essa batalha, essa guerra entre a Inglaterra e a França. Ambos, tanto Inglaterra quanto França, vão pegar apoiadores para possam lutar, um enfrentar o outro na batalha. E como nós estamos falando do Canadá, que é próximo das 13 colônias, os colonos da América vão ajudar a Inglaterra, enviando homens para lutar no exército contra a França. No final da Guerra dos Sete Anos, a França vai sair perdedora e a Inglaterra vai tomar posse de parte do território francês, que é o Canadá. Ok? Só que essa guerra, pessoal, durou 7 anos. Então, a durabilidade foi tão grande que fez com que a Inglaterra gastasse muito. Inclusive, até mesmo saindo vitoriosa, mas a Inglaterra gastou demais, gastou em excesso. Então isso, pessoal, acabava fazendo com que, ao final da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra tentasse buscar, de alguma maneira, uma forma de encontrar uma economia para tapar o rombo da guerra. O buraco que ficou na economia inglesa precisava ser tapado. E aí os ingleses olharam para as colônias, para as 13 colônias americanas, e viram nelas a imagem de arrancar qualquer tipo de bem, qualquer tipo de subsídio financeiro para tapar o buraco que ficou da Guerra dos Sete Anos. E aí o que é que a Inglaterra vai fazer? Vai começar a criar uma série de leis impondo em cima da Inglaterra, em cima das 13 colônias, a ordem da Inglaterra. Só que presta atenção numa coisa, pessoal. Nunca a Inglaterra tinha feito uma coisa dessa com as 13 colônias. Os colonos que viviam na América estavam acostumados a viver de forma liberal, livre, sem ter imposição nenhuma, agir conforme as suas necessidades. De repente, depois da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra muda a sua posição e começa a baixar uma série de leis impondo o seu poder sobre as 13 colônias. As 13 colônias não vão aceitar. Começa esse conflito das 13 colônias com a Inglaterra. A Inglaterra tentando sugar a economia das 13 colônias, as 13 colônias não vão permitir isso. Vai começar uma série de conflitos até resultar na independência dos Estados Unidos. Só que antes disso acontecer, que é uma conversa mais lá para frente com vocês, a gente vai ser até aqui. Como é que a Inglaterra começou a criar uma série de leis que vai passar a impor o seu poder sobre as 13 colônias? Que leis são essas? É essas que eu coloquei aqui para vocês. A Inglaterra começa a aprovar, pessoal, em 1764, a chamada Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar nada mais é que o domínio da Inglaterra sobre a produção do açúcar e a comercialização desse açúcar. Sendo que o açúcar, onde se fazia o melaço, o rum, era uma fonte de renda muito grande para as 13 colônias. Eles eram que dominavam esse mercado. Quando a Inglaterra chega e implanta essa lei, e eles começam a impor esse domínio comercial, as 13 colônias não vão aceitar. Além de você ter a lei do açúcar, um ano depois, a Inglaterra criou a lei do selo. A lei do selo, pessoal, nada mais é que todo produto e documento que circulava pelas 13 colônias deveria vir o selo da coroa ou do governo britânico. Ou seja, para mostrar que a Inglaterra era dona das 13 colônias, qualquer tipo de documento, pessoal, qualquer documento e produto
seja o açúcar em barra, seja um baralho, cartas de baralho, tinha que vir o selo do governo britânico para mostrar que aqueles produtos pertenciam à Inglaterra, assim como as colônias pertenciam também. A lei do selo foi uma afronta aos colonos. Eles não aceitaram, começaram a promover revoltas. Essas revoltas vão surtir certo efeito, tanto é que a lei do selo vai ser retirada. A lei do açúcar vai permanecer, mas a lei do selo vai ser retirada. Justamente devido a essa revolta que você teve do colono. Beleza? Assume como administrador da economia da Inglaterra um economista chamado Townshend. O Townshend, ele cria um projeto econômico para dominar a economia das 13 colônias. Esse projeto nada mais é que um conjunto de impostos que foram cobrados das 13 colônias. Impostos de comercialização, principalmente. Esses impostos ficaram conhecidos como Atos de Townshend. Os Atos de Townshend são impostos cobrados em cima dos produtos da colônia. E detalhe, também no Ato de Townshend, você é proibido, como colono, de ter essa liberdade de taxar valores, de fazer sua própria comercialização. Quem faz, quem ordena, quem organiza essa comercialização, a partir do Ato de Townshend, será a Inglaterra. Ok? Pessoal, o Ato de Townshend vai se tornar tão conflituoso que os colonos que não aceitaram a lei do selo também não vão aceitar os Atos de Townshend. Começará um processo de muita revolta dentro das colônias para impedir essa dominação inglesa em cima das 13 colônias. Até que o ápice dessa revolta acontece. Ou seja, o grau máximo da revolta acontece. Em 1773, a Inglaterra implanta o monopólio do chá, ou a lei do chá, como está no livro de vocês. A lei do chá, pessoal, é quando a Inglaterra monopoliza. O que é monopolizar? Domina a produção de chá e a sua comercialização. Uma fonte de lucro enorme para as 13 colônias. E ainda, além de monopolizar a produção do chá e a comercialização desse chá, as 13 colônias eram obrigadas a comercializar unicamente com a Inglaterra. É o monopólio. Tudo que é monopólio quer dizer imposição de um só poder. Pólio, poder. É quando a Inglaterra domina as 13 colônias para fazer com que ela se submeta às ordens inglesas. Essa lei do chá, de 1773, se tornou tão afrontosa que uma revolta estourou na cidade de Boston, no Porto de Boston. O Porto de Boston era o porto onde mais se escoava e recebia produtos. Ou seja, se exportava e importava produtos. Chegava sempre pelo Porto de Boston. Que os revoltosos invadiram as embarcações inglesas que estavam atracadas, cheias de chá, no Porto de Boston. Pegaram os caixotes de chá e jogaram no mar. Ficou conhecida como a Festa do Chá do Porto de Boston. As pessoas quebravam as coisas. As pessoas empurravam e caíam as caixas cheias de chá no rio. Então isso fazia no mar. Então isso fazia com que os ingleses sentissem economicamente o desperdício dessa ação. Porque toda aquela mercadoria que a Inglaterra ia comercializar foi estragada. Eles pegavam e jogavam tudo no mar. Então isso gerou um problema financeiro para a Inglaterra. A Inglaterra
cobrou essa dívida dos colonos. Vocês quebraram, agora vocês vão ter que pagar. E os colonos se negaram a pagar. Então a tensão entre a Inglaterra e as 13 colônias era uma tensão muito grande, pessoal, enorme. Então preste atenção. Após esse evento, conhecido como a Festa do Chá de Boston, a Inglaterra, não se dando satisfeita devido a essas atitudes e a perda financeira que ela teve, ela implanta em cima das 13 colônias as chamadas leis intoleráveis. O que é essas leis intoleráveis? O que são isso? Leis intoleráveis. É quando você tem, pessoal, algumas leis extremamente rigorosas em cima da Inglaterra. Entre essas leis, eu destaco a vocês a lei do aquartelamento, que está no livro de vocês. O que é a lei do aquartelamento? Todo soldado inglês que estava em ofício, em trabalho, deveria ser recebido e alimentado por algum colono. Os colonos, através da lei do aquartelamento, que faz parte das leis intoleráveis, eram obrigados a receber todo soldado inglês na sua residência e alimentá-lo de graça. Ah, pessoal, mas por que isso? Porque era a forma que a Inglaterra tinha de impor o seu domínio de uma forma mais rigorosa, de impor as suas políticas em cima das 13 colônias. Essa lei do aquartelamento também vai gerar um desconforto muito grande, um conflito muito grande entre a Inglaterra e as 13 colônias. E a partir daqui, pessoal, nós vamos começar o processo de independência dos Estados Unidos. Então essas leis que vocês viram, a lei do açúcar, a primeira delas, a lei do selo, que depois foi retirada devido à revolta dos colonos, os atos de Townshend e o monopólio do chá, ou lei do chá, como está no livro de vocês, são leis que vão acabar influenciando os colonos e levando eles pelo caminho da independência. Porque eles não vão aceitar essas imposições da Inglaterra em cima das 13 colônias. Coisa que lembra vocês que eles não aceitam porque eles não estavam acostumados a receber essas imposições. E de repente, de uma hora para outra, a Inglaterra chega e impõe essa série de leis para dominar as 13 colônias. Tudo isso porque ela precisava tapar os gastos que ela teve na Guerra dos 7 Anos com a França. Tudo bem? Pessoal, você tem o livro de vocês, leia, responda algumas questões, que são questões iniciais, questões bem básicas que você tem no livro de vocês. Qualquer dúvida, você pode me chamar ou chamar o professor de vocês. Tudo bem? Obrigado pela atenção e até a próxima!